Ouça agora, Saúde no Terceiro Milênio. Apresentação, Wagner Gabriel e Rosali Andrade. Muito bom dia, queridos amigos da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Começa mais o programa Saúde no Terceiro Milênio, o programa que vai ao ar todas as semanas para falar de saúde e qualidade de vida. Eu, juntamente com a minha querida amiga Rosali Andrade. Bom dia, Rosali, tudo bem? Bom dia, Wagner Gabriel. Bom dia a todos vocês, meus queridos ouvintes, telespectadores, internautas, todos vocês que estão ligadinhos aqui no nosso programa Saúde no Terceiro Milênio. Como vai? Passou bem a semana, Rosali? Passei bem, e a Páscoa? Né? Você comeu muito ovinho? Não, né, Wagner? Eu não como chocolate. O pessoal deve falar, nossa senhora, essa moça não faz nada. Você é um ser de luz. Não, né? eu gosto mesmo do... Nem vegano? Chocolate. Não é por isso, não. É chocolate amargo, eu prefiro, né? Aquilo que é muito doce. Eu não gosto de nada que é muito doce, então não me vai. Mas independente disso, a gente não comeu muito chocolate, não, fizemos outras coisas. Muito mas bem. compartilhamos sim todo esse renascimento, né, que eu acho que é tão importante na vida de todos nós, né, mais do que o ovinho de chocolate. Umas reflexões aí são importantes, né? Uma delas que nós fizemos, Wagner, que a gente continua colocando Jesus na cruz, né? Então, tá na hora, se nós queremos ter uma vida diferente, né? Pensamentos diferentes, eu acho que a primeira coisa é tirar esse estigma, né? De crucificação, de coisas dolorosas. Gente, nós estamos no terceiro milênio. Hoje tudo tem que ser encarado de uma outra forma. Não é amor? Não é isso que a gente busca? Então, a gente também tem que parar de ficar em pensamentos dolorosos, né? Então aí. foi isso que nós refletimos. Foi muito legal. Wagner, e você? Passou bem? Passou bem, graças a Deus. Comeu o ovinho de chocolate? Também Você gosta? não, Também não. Dessa vez também não. Eu maneirei também. Foi muito legal também. E fica essa reflexão aí com relação a essa figura que normalmente se faz aí, né? Do nosso irmão maior. Exatamente, Jesus. né? Bom, e aí? O assunto de hoje é bem legal. Por que algumas pessoas têm dificuldade para emagrecer? Já parou para pensar nisso? 47% dos brasileiros, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 47%, ou seja, quase metade da população brasileira está acima do peso. Dentre esses, mais de 25% estão na classificação de obesos. Isso é um problema grave, inclusive até de saúde pública. Por quê? Porque a obesidade é um fator de risco para muitas doenças que matam precocemente as pessoas. E é por isso que nós vamos dedicar esse programa, e se precisar, vários, para falar sobre esse assunto. E você que está nos acompanhando, pode participar, fazendo sua pergunta, dando sua opinião ao vivo aqui, através do 0800 979 5011. 0800 979 5011, ou então pelo Zap. É o 98575 9580. 11 é a operadora, 98575 9580. Rosali, você não tem problema de sobrepeso, obesidade, você sempre foi esbelta desde que eu te conheço, né? Mesmo quando você ficou grávida do Henry e tal. Que foi quando você me conheceu, né, Wagner? Legal. Então, mas o que a gente pode dizer para as pessoas que têm essa dificuldade para emagrecer? Você que trata, inclusive, muitas pessoas obesas no seu consultório. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos observar é por que queremos que a comida, em excesso, claro, esteja tão presente em nossas vidas, né? Por que nós buscamos o prazer da comida? Por que nós buscamos talvez até mesmo uma proteção, uma capa de proteção quando nos tornamos pessoas mais gordinhas, né? O que é que está por trás disso tudo? Porque quando eu começo a perceber que eu sou 100% responsável pela minha vida, né? Que não existe ninguém que pode escolher por mim, então eu começo a fazer melhores escolhas na minha vida também. Então eu começo a pensar no que eu estou escolhendo para comer, né? Escolhendo para me relacionar.
Então, a comida realmente, no campo das relações, precisa ser bem observada. Então, eu percebo que as pessoas, né, que comem sem perceber, elas escondem atrás disso outros problemas, né? De verdade, não é o problema em comer, né? Só que quando chega em determinado ponto em que ela já está com esse sobrepeso, aí sim nós vamos ter outras condições de desequilíbrio metabólico, e que esse desequilíbrio metabólico, às vezes, faz com que fique mais difícil a retomada para um peso menor, né? Então, aí a gente entra na gangorra, né? Naquele ciclo da sanfona, emagrece, engorda, os hormônios vão sendo modificados, então, pâncreas, tudo. A gente sabe que o corpo realmente começa a ter uma grande modificação. Então, eu acho que o primeiro passo é observar por que o meu prazer está em comer e não em outros lugares. Sim. Né? O processo de engorda, vamos dizer assim, ele tem caracteres emocionais, isso não tenha dúvida. A grande dificuldade que as pessoas têm para modificar, tanto para cima quanto para baixo, porque tem aquelas pessoas que não conseguem engordar também, não conseguem ganhar peso. Sim, sim. Você tem que virar uma chavinha aqui dentro da sua cabeça. Sabe? Tem uma chavinha que ela vira aqui. Clique. Quando essa chavinha vira, ou seja, o que é virar essa chavinha? É quando você se conscientiza. Quando você se conscientiza e você se motiva para mudar. Na hora que isso acontece, tudo funciona. Tudo. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, na verdade. Né? Reeducação alimentar, atividade física. Eu acho que, às vezes, Wagner, a pessoa tem até essa informação, mas ela não sabe de verdade, né? Então, muito se fala, né? Muito se fala, olha, coma isso, coma aquilo, faça atividade física. Mas será que ela sabe mesmo? Porque eu acho que se ela soubesse de verdade, ela tomaria uma atitude, mas esse né? saber de verdade é essa chavinha que eu estou me referindo. Na cabeça. Clique que você vira. Quando você vira essa chavinha, tudo funciona. Agora, é lógico, o que leva o indivíduo a fazer as escolhas dele. A gente que vive falando de escolha no programa, né? O sujeito está lá no bandejão, né? Fazendo um almoço. O que faz você colocar a salada, ou o doce, ou o pão, ou as comidas que engordam, a comida que faz mal? São as escolhas. E essas escolhas, até dos alimentos, têm a ver com o nosso lado emocional. Na parada. Existem diversas teorias a respeito. Uma delas é que quando nós nascemos, né, existem alguns especialistas que classificam o nascimento como um processo de muito medo, de muita dor emocional para quem nasce. Alguns até chegam a afirmar, Rosali, que o que a gente sentiu ao nascer é provavelmente o que a gente vai sentir quando for desencarnar. Porque a gente sabe que alguma coisa está diferente. O bebê não sabe que vai nascer, ele sente uma dificuldade muito grande de estar ali no útero, e ele precisa sair daquele lugar porque está apertado, está difícil, a mãe também está incomodada. O bebê não sabe o que está acontecendo, mas ele sente tudo o que está acontecendo, inclusive durante toda a gestação. Agora, nesse momento, o que acontece? O bebê normalmente vai fazer o quê? Ele vai mamar, ele vai para o colo da mãe. Isso. E ao mamar, ele faz 3 coisas. Ele suga, ele bebe, porque é um líquido, e ele se alimenta. Então, o primeiro registro cerebral ocorre da seguinte maneira. Toda vez que eu sentir medo, se eu sugar, se eu beber ou se eu comer, esse medo vai embora. E isso fica inconsciente dentro da gente. Todas as vezes que na vida nós passamos por um processo de ansiedade, de medo, a tendência é nós repetirmos essas coisas como uma espécie de fuga. Quando a gente já não encontra mais uma solução para a ansiedade, então a gente foge fazendo essas coisas. Sugar, por exemplo, é o motivo pela a maioria das pessoas fumam, né? O cigarro, ele é um retorno ao peito da mãe. Beber, quando a gente está bêbado, a gente costuma dizer que ele está o quê? Mamado, e é verdade, porque a bebida é uma forma também de se livrar desses processos. E a alimentação, que é o que a maioria das pessoas faz. As pessoas, digamos assim,
para algumas pessoas, Rosali, os alimentos são como drogas, como as drogas. Isso, né? então, eu acho foge ali. que esse link que é uma coisa que a gente deve prestar muito atenção, porque provavelmente em situações, né, como você falou, ou de medo, ou até mesmo de recompensa, né? Às vezes você fez uma coisa muito legal e a sua mãe ou alguém, né, a avó ou a professora vai lá e te recompensa com o alimento, né? Então te dá o docinho, te dá coisas que você se sente recompensado através de um alimento. E são esses cliques que a gente muitas vezes não tem ideia, né? Não tem consciência, é que futuramente a gente espera, sempre que a gente passe por alguma situação, que a gente seja recompensado com o alimento. Ou, né, para uma troca, né? Então, como você falou, tô tão ansioso, tô tão chateado, me separei, perdi o emprego, tô sem dinheiro, ou sei lá, tudo aquilo que nos incomoda, né? Todos os nossos conflitos, e a gente, então, acha que a comida vem nos acalentar, né? Vem trazer um conforto, né? O tal do chocolate vem nos trazer um conforto e, momentaneamente, vem mesmo, né? Porque cerebralmente... Sim. Fisiologicamente a gente tem mesmo uma recompensa, só que às vezes essas calorias vão se tornando tão grandes e que a gente não consegue queimar na mesma proporção, Eu né? conheço alguns psiquiatras que afirmam para mim que o uso do cigarro em sanatórios Sim. ajuda a acalmar os pacientes. Os pacientes, então. Inclusive diminuindo os medicamentos. Você veja, é uma coisa que teoricamente, né, Seria ruim. mas dependendo da situação, ajuda. Isso acontece também dentro dos presídios, né? Você, através do cigarro, diminui. Lógico que existe o efeito colateral terrível, que são os males que o cigarro traz. Mas a ideia da gente aqui é trazer informação para você. Então, o que o cigarro faz? Ele também tem esse mesmo aspecto. Quando você suga, né? A gente sabe que todos os componentes que tem no cigarro é para deixar o sujeito mais nervoso ainda. No entanto, o fato é, quem fuma sabe o que eu estou falando. Quando o sujeito fuma, ele se acalma. A maioria dos fumantes diz isso. Eu fumo, eu me acalmo. E acalma mesmo. Porque é um retorno, uma fuga ao colo da mamãe. Olha, a Karine Pederneiras, né? Ela é de Porto Alegre. Ela disse, olá, eu sou de Porto Alegre e me tornei vegetariana faz uns 8 meses e descobri também a intolerância à lactose. E hoje eu tenho uma alimentação praticamente quase vegana. E isso naturalmente, e com isso, né? Eu emagreci 6 quilos sem perceber. E além de me sentir mais leve por não comer mais os nossos irmãos menores, os animais. Bacana, viu, Karine? Bacana mesmo. E precisa sempre de um acompanhamento, como a gente sempre fala aqui, né? Também de uma nutricionista ou de um médico, para que não haja as perdas, né, necessárias aí de vitaminas, né? Mas a gente percebe que as pessoas, quando passam a ter uma alimentação que a gente fala que é de verdade, que é comida, né? Não é o industrializado, não é o fast food, não são as bolachas recheadas, né? Elas acabam emagrecendo naturalmente, né, Wagner? Sem perceber, aqueles quilinhos a mais vão embora, não é? É a famosa reeducação alimentar. Mas qual é a dificuldade da reeducação alimentar? Por que as pessoas fazem? Às vezes eu dou palestra, Rosali, dou aula, inclusive, sobre isso. Aí eu falo assim, você tem que cortar pão, tem que cortar doce, tem que cortar pizza, tem que cortar essas coisas para a pessoa emagrecer, né? Aí as pessoas falam assim, mas se eu cortar tudo isso, eu vou viver para quê? Né? Existe uma crença de que tudo que é bom engorda. Não é verdade. Tudo que é bom, o que você gosta, você se acostumou a comer desse jeito. Exato. Você pode se acostumar de outro jeito. De outro jeito. Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos atender o ouvinte, Wagner. Isso é muito legal. Alô? Alô? Bom dia. Quem fala? É Nilce. Pode falar, meu amor. Doutor, aquele dia que eu falei com vocês uma vez, Sim. E eu estava muito emocionada por falar e eu não falei nada de você. Eu sou aquela que elogiou a voz do doutor aí. Sim. Oi. Eu adoro ouvir você falar, eu gosto porque tem uma alegria na sua voz. Que Obrigado. bom. Olha, é o seguinte, eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se eu teria que falar alguma coisa, eu vou resumir, tá? Tá. Estou enfrentando
tendo uma depressão há 3 anos e meio. Tá. E sozinha, sem ajuda de médico, de remédio, sozinha eu digo de pessoas, eu e Deus, né? Certo. E agora eu percebi de um mês pra cá que eu não tô mais me reconhecendo, tô tendo muito dessas coisas que vocês falaram aí, tô tendo medo de dormir e meus filhos não saberem, não acordar e meus filhos não saberem que eu morri, porque a gente Entendi. não se dá muito bem. Certo. Mas assim, eu procurei uma médica homeopata e ontem mesmo, e eu conversei muito com ela e ela me passou algumas receitas, alguns medicamentos. Certo. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre esses tratamentos homeopáticos para isso que eu venho passando. Certo. E a pergunta é: doutora, por que eu só tenho vontade de comer? Não é vontade, é uma coisa louca depois das 5 horas da tarde. Ah, isso tem uma explicação. Pode deixar, a gente vai falar. Eu passo o dia inteiro sem comer nada, eu né? fico o dia inteiro sem pôr nada na boca. Eu Deu sei. 5 horas. Aí começa esse desespero, mas vai até a hora que eu fecho os olhos. Certo. E como eu tenho dificuldade de Dormir. dormir, eu vou ser bem sincera, às vezes até meia-noite eu tô comendo. Então, esse é o problema. Oi? E esse é o problema, comer meia-noite. Exatamente. Mas eu queria entender o porquê esta fome só aparece depois das 5 horas da tarde. Se vocês puderem falar alguma coisinha pra mim, por favor, tá? Claro, querida. Pode deixar. Nós vamos falar sobre tudo isso. Eu agradeço muito e muito obrigada. Um bom dia aos dois. Obrigada, viu, Nilce? Um beijão no seu coração, viu? E aí, então, Rosalie? Vamos falar só um pouquinho primeiro, né, dessa depressão bacana, né, que você buscou a homeopatia, né? Então, eu acho que a homeopatia, florais de Bach, acupuntura, são terapias integrativas, ou seja, elas podem se associar até mesmo a um medicamento psiquiátrico, se for necessário, por um período, né? Tudo vai depender em que estágio você está dessa depressão. Mas eu acredito muito, né, que a homeopatia pode te tirar desse momento em que você está agora, tá? Porque existem N fatores que podem levar a essa depressão, né? E a gente sabe até uma depressão, uma desnutrição por falta de vitaminas e minerais no nosso corpo, nós podemos chegar à depressão. Então, nós muitas vezes percebemos que não comemos corretamente, né? Comemos correndo, não absorvemos o suficiente, o nosso intestino não funciona, não absorve aquilo que é o melhor e nós vamos entrando vagarosamente num estado depressivo. Depois nós temos aqui até uma pergunta da nossa amiga Val, né, que pergunta em relação a essa obesidade também na menopausa, que também está ligado a essa falta de química, dessa falta de nutrientes que nós vamos perdendo e isso tudo vai mexendo com o nosso corpo, né? E claro, você fala aí, e nós sabemos, né, Wagner, do ciclo do nosso corpo fisiológico, que muitas vezes a gente vai tendo fome por falta de nutrientes noturnos, não é? Sim, exatamente. E você sabe que, você falou agora do intestino, e existem estudos que associam, por exemplo, uma baixa de glicose a crises de pânico, ansiedade, etc, etc, etc. Mas a gente não pode esquecer que o intestino, ele é extraordinário. Porque o intestino, as bactérias que moram no nosso intestino, elas são responsáveis pelas nossas emoções. Falta 1 minuto só para terminar o bloco. Aí, na volta do intervalo, a gente vai explicar para você o que o intestino tem a ver com ansiedade e com a obesidade e tudo mais. Isso mesmo. Bom? A gente vai ao pequeno intervalo, mas volta já já. O objetivo de nós nos reconectarmos com o Cristo é que, na fase atual em que nós nos encontramos, nunca necessitamos tanto de Jesus como hoje. Vivemos um grande vazio existencial.
E o objetivo, portanto, que queremos apresentar é como podemos encontrar esse sentido primordial nas nossas vidas. Quando nos reconectamos com o sentido da nossa existência, as doenças se dissipam, como a depressão, a ansiedade e tantas outras. E Jesus é o grande modelo para nos guiar nesse caminho. Então queremos convidar você para participar conosco do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O tema fundamental, reconexão com o Cristo. No Espaço Prisma Internacional Eventos, dia 21 de abril. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei foi do Luiz. Aquela blusa de outros festivais. Porque não doa para quem precisa mais. Não servem mais em mim. Mas com certeza para outros serve sim. E é por isso que eu vou doar. Meus bons momentos quero compartilhar. Sempre que eu posso eu ajudo. Se a roupa é boa, levo pro mercado. Compartilhe você também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as Casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, Levo pro mercado. Estamos de volta com o nosso programa Saúde no Terceiro Milênio. Hoje nós estamos falando um pouquinho das razões que torna, né, difícil a nós diminuirmos aí as nossas gordurinhas, diminuirmos a obesidade. Então, se você tem perguntas, participe aqui com a gente, através do 0800 979 5011. Pode mandar também pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, né? Manda aqui a sua mensagem que a gente vai lendo. E nós temos aí um recadinho, né, Wagner? Vamos lá. Antes de voltarmos às nossas questões aqui, que são inúmeras. Dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Vem participar com a gente, você que vem aí do Brasil inteiro, tem caravanas sendo organizadas. Vai ser uma festa de aprendizado e espiritualidade, que já entrou para o calendário público. Fica aqui na cidade de Guarulhos, em frente ao Shopping Internacional de Guarulhos. Olha só os palestrantes, que legal. Alberto Almeida, Manolo Quesada e Aldenis Leite. Né, o evento contará com debates com os comunicadores André Marosso, Hildo Rosa, Deusa Samu e Delmar Franco, com temas como traumas e crenças limitantes. Isso é muito interessante. Presença do Ricardo Eduardo e da cantora, nossa querida Paula Zampi. Participe com a gente, adquira o seu convite. Olha só, fica aqui a dica para você adquirir nos telefones 2458-3214 ou 2456-7109, 2458-3214, 2456-7109, então acesse pelo site www.mundomaior.com.br. Você que participa do Clube Amigos da Boa Nova também pode adquirir o seu convite, inclusive com descontos especiais, tá bom? Para participar do Clube Amigos da Boa Nova é fácil, é só ligar no 0800 12 18 38.
Muito bem. Então estaremos lá, hein? Dia 21 tá chegando. E aí, intestino Então, vamos voltar então, né, falar obesidade. isso, até porque, né, que ela sente essa necessidade, né, de comer à noite. Então, quando nós deixamos de comer muito durante o dia, né, ou comemos muito pouco, há uma diminuição muito grande da glicose no nosso sangue. E o corpo, ele pede, né? Porque a glicose é a energia vital das nossas células. Mas, claro, que ela tem que saber de onde vem, né? Ela não pode vir do açúcar puro, porque aí tem outras reações, mas pode vir das frutas, de qualquer tipo de outro carboidrato complexo, né? Então, a gente tem que escolher os alimentos. E aí, se você come suficiente durante o dia, à noite você não vai ter essa necessidade dessa reposição. E nós sabemos até mesmo que as pessoas que não comem durante o dia e deixam para comer à noite ou não têm um bom sono e acabam acordando de madrugada para comer, aumenta muito o índice de obesidade, não é, Wagner? Verdade. Até porque à noite é a hora que o seu corpo está com o metabolismo que a gente chama de metabolismo basal. Ele está gastando o mínimo possível. Se você come antes de dormir, o que o corpo vai fazer com esse a mais? Ele vai fazer virar gordura. Rosali falou sobre a questão do carboidrato, né? Os carboidratos complexos, é esse que a gente tem que conseguir. Quais são os carboidratos complexos? Aqueles que estão presentes na natureza. Quando você come, passa o dia comendo bolachinha, massa, tudo à base de trigo ou açúcar, isso é consumido rapidamente, né? E aí, quando isso entra de uma vez para o sangue, a gente tem um aumento muito grande da insulina, ou seja, com o passar do tempo, você tem maior probabilidade de desenvolver resistência à insulina e, posteriormente, o diabetes. E, além de tudo, como isso é consumido rapidamente, porque entrou muito açúcar rápido no corpo, o que o corpo faz? Faz isso virar gordura, vai direto para a sua barriga. Então, quando você come carboidrato errado, você engorda. Você pode fazer o que você quiser na vida. E aí, além de engordar, fica faltando. E quando chega no final do dia, é a hora que dá essa baixa e aí começa a favorecer as crises que as pessoas têm, emocionais. Mesmo. Exatamente, exatamente. E tudo é um ciclo, né? Então nós precisamos observar isso. Então vamos voltar um pouquinho e falar também em relação à menopausa, né? Nós sabemos que a baixa dos hormônios femininos, né, levam a toda uma mudança dentro do nosso corpo e dificulta também a queima calórica. Por isso que é muito mais indicado, né, quando nós entramos na menopausa, a atividade física de maior intensidade, principalmente aeróbica. E fazer de verdade, né? Porque às vezes a gente fala que vai fazer e faz um pouquinho, ou faz só uma caminhadinha e acha que é suficiente. Não. Então isso vai fazer até mesmo com que nós não tenhamos tanta vontade de comer, que nós possamos queimar aquilo que nós ingerimos mais facilmente, né? Porque vai havendo uma mudança no nosso corpo. Então, nós vamos ficando com o corpo mais masculinizados. Nós vamos tendo mais testosterona, né? Que é o hormônio masculino. Então, aquela barriga começa a aumentar na mulher, né? Nós vamos transformando meio o corpo assim num corpo mais masculinizado. Não é com tantas curvinhas mais e aí fica tudo mais proeminente. Os braços também crescem. Então, precisamos sim de uma atividade mais intensa, observar como está a nossa tireoide, porque também podemos, na menopausa, ter problemas com a tireoide, e isso, há uma mudança, não é que ela vai engordar a gente, mas as células vão trabalhar de forma mais lenta, e isso pode dificultar todas as trocas metabólicas, até mesmo podemos desenvolver diabetes e uma série de outras coisas. Então, precisamos nos olhar por inteiro. É aí que entra a importância da atividade física. Os pacientes que eu atendi ao longo da minha vida, as pacientes que eu atendi ao longo da minha vida, que passaram pelo processo de menopausa e não sentiram nada ou sentiram quase nada, todas praticavam atividade física regular. Quando a gente fala atividade física, no caso da menopausa, não é caminhadinha não, tá? Caminhadinha não resolve o seu problema. É atividade física. Natação, academia, correr, Pilates, fazer o corpo né? suar. Tem que acelerar esse coração. Se você não fizer isso, fica mais difícil. Então, para a mulher, mesmo quando a mulher já entrou no processo, que ela está começando a sentir aqueles calores, se ela entrar num trabalho forte de atividade física, ela diminui e muito. Isso vale para os diabéticos.
Claro, antes de começar a fazer atividade física, Sim, sempre passar no sim. médico, cardiologista, ver até onde você pode ir. Mas faça, porque atividade física e a atividade física de alta intensidade é essa que funciona bem. Isso vai ajudar você bastante. Então, tem aqui várias perguntas, inclusive alimentação. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho em todas e vamos fazer um blocão aqui, mas lembrar que todo mundo que fala aqui, que tem dificuldade de emagrecer, ou que está engordando muito, está totalmente ligado a esse estilo, que é o que a gente estava falando, de alimentação. A gente está acostumada a levantar de manhã, comer pãozinho, manteiga, café com leite, né? Esse tipo de comida, o arroz branco, a farinha branca, muito macarrão. Então, o que nós temos que observar? Que a gente fala assim, mas eu não gosto de tal coisa. Quando nós treinamos o nosso sabor na língua, nós podemos mudar qualquer tipo de alimento. Senão, os orientais não comeriam uma coisa, os americanos outra, e nós aqui latinos outra, né? Somos todos seres humanos, a língua é a mesma, onde tem os sabores. Mas nós somos treinados, então nós temos que treinar a comer outras coisas, sem o açúcar refinado. Eu me recordo, né, que quando a gente era criança, a gente quase não comia doce, Wagner. Não tinha, né, essa coisa na alimentação brasileira. A gente comia, brincava muito na rua, né, e não comia doce toda hora, né. Era um doce, às vezes a mãe fazia um bolo, ou era um docinho do bar, né, mas não tinha essa exposição ao açúcar que a gente tem hoje, como no lanchinho das crianças dentro da escola. É verdade. Então, nós somos treinados. Então, eu vejo que as pessoas com mais idade, né, já dos seus 60, 70, 80 anos, têm menos problemas, até mesmo com obesidade, do que a galera hoje que é adolescente ou já é a primeira fase adulta, né? Vai aqui uma dica para as mamães, viu? Para os papais e para as mamães que estão educando suas crianças. Cuidado, às vezes tem gente que fica empurrando doce para a criança, como se ela não comesse doce, ela não tivesse infância. Isso não é verdade. Quando você fica empurrando doce para a criança, batatinha, essas coisas, sabe, esses produtos industrializados, você tem que ter consciência que você está ajudando a criar um hábito. Criar um hábito que pode ser nocivo e fazer muito mal para essa criança quando ela virar adulta. Isso, olha, aqui diz a Aline, eu tenho 35 anos e tenho dificuldade para emagrecer. Desde que eu engravidei há 8 anos, eu não consigo emagrecer, que ela quer saber se a moringa ajuda a emagrecer. Sim, ajuda bastante a regular o metabolismo. E percebi também que estava ficando mais inchada devido ao leite, então eu parei de tomar. Sim. Segura aí, que tem mais aqui, ó. Peraí que o meu mouse aqui tá enroscado. A Soraya de Minas Gerais, ela sempre teve uma alimentação errada. E agora eu sinto as consequências desta alimentação. Estou pré-diabética. Minha família toda toma já insulina e morre devido às complicações de diabetes, né? Estou mudando os meus hábitos alimentares. Querida Rosali Wagner, bom dia. As vozes de vocês dois são bonitas e alegres. Sempre bom ouvi-los. Abraço carinhoso da Ângela de Holanda e também pelo Facebook lá da Suíça. Passou aqui já rápido também. Nós tivemos uma outra. Então, o que falar desse pré-diabético, dessa dificuldade de emagrecimento numa idade que ainda é tenra, 35 anos, né? É verdade, isso tudo tem a ver com os hábitos alimentares, o tipo de alimento, refrigerante demais, doce demais, carboidrato simples, açúcar demais, trigo demais, isso, principalmente os refinados, e mesmo os integrais, viu? Do ponto de vista de obesidade, por exemplo, os alimentos integrais também engordam, aliás, engordam até mais do que os outros. Então é assim, gente, quando a gente faz o consumo muito grande de açúcar, você tem uma entrada muito grande de glicose pelo fígado. Quando essa glicose ela entra, o corpo não pode deixar aquilo ali no sangue. Então o que ele faz? Ele vai pegar isso, vai armazenar uma parte no fígado sob forma de glicogênio e ainda fica do lado de fora tentando entrar a glicose na célula. E aí o que acontece? A insulina que o pâncreas libera aumenta. E aí ele vai tentar jogar o máximo de glicose que pode. Se você come demais, já entupiu o fígado, já entupiu a célula, não tem mais para onde ir essa glicose. Ela vai virar, sabe o quê? Triglicérides. E o triglicérides, ele vai virar colesterol. E o colesterol ruim, porque esse colesterol ele vai entrar na parede das artérias e é ele que vai fazer o principal causador das placas de ateroma. Então assim, gente, as doenças do coração são as que mais matam as pessoas no mundo. Dentre as doenças do coração, a que mais mata é o diabetes. Isso. Então, você
que está com pré-diabetes, tem que tomar muito cuidado, tem que ter consciência disso. Você está em área de risco muito grande. E como é que resolve? Na grande maioria das vezes, com alimentação. Isso. Reeducação alimentar. Nós sabemos, existe uma genética, né? Hoje a epigenética, que é a área da ciência que já estuda os fatores ambientais, nos mostram que a maioria das doenças não precisariam se desenvolver, mesmo que a gente tivesse isso no DNA. Outras, claro, vamos acabar desenvolvendo, né? São aí as nossas provas e tudo mais, que já vem aí nessa... escrito aí no nosso DNA, mas que a gente pode lidar de outras formas. Então, podemos sofrer menos. A nossa amiga aqui, né, disse que a maioria das pessoas da família dela morrem por conta desse diabetes, pelas consequências. Então, se você descobre até mesmo, né, que já está diabética, você tem que mudar. Você tem que mudar o seu estilo de vida e pode conviver até mesmo com essa doença silenciosa, por isso que a gente não lida muito com ela. E através de todas essas mudanças alimentares. E o restante da família que vem aí, sabendo já dessa tendência, mudar cedo esses hábitos, exatamente, para agir de outra forma. Com certeza. Em relação à diabetes e moringa, tem muitos estudos que mostram que as pessoas que ingerem, ela consegue consumir melhor essa glicose excedente, né? E pode mesmo ajudar as pessoas. Mas não é só isso, não é comer um bolo inteiro e depois tomar moringa. Lógico. Não é isso. Mas a moringa pode auxiliar a descer mais rápido esses pontos de glicose do seu sangue e não ter essas consequências, né? De problemas de visão, de problemas das extremidades, né? Com a circulação. Então, futuramente aí até perder os membros. Então, vamos olhar. Sem contar que a moringa, ela tem um aporte de nutrientes muito grande, ela colabora muito para vários efeitos, várias enzimas, magnésio, antioxidantes, zinco, tal. Né, coisas que a gente sabe que o corpo precisa, né, Wagner, para se manter bem e queimar tudo. Por exemplo, suco de fruta. Nem o suco de fruta, a fruta foi feita para ser comida, tá? Deus não colocou liquidificador na árvore. Deus colocou a fruta. Por quê? Porque a fruta tem que ser comida, ela não pode ser ingerida sob forma de suco. Qualquer fruta que você comer sob forma de suco, você também está criando pré-diabetes. Então, a gente precisa se ligar. Eu não estou nem falando dos sucos de caixinha, que esses daí, então, nem devia estar na prateleira do supermercado. Mas precisa tomar uma consciência. E essa consciência só acontece quando, como eu disse no começo do programa, a chavinha vira. Se essa chavinha não virar por amor, ela vai virar pela dor. Aí, às vezes a chave tem que virar na marra, né? Que é quando o sujeito já está doente e ele fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É engraçado, às vezes a gente pega o pessoal com diabetes, e o pessoal com diabetes, eles estão mais tristes por não poder comer doce do que pelo próprio diabetes. É engraçado isso. É verdade. Minha vida acabou. Eu falo assim, nossa, mas não acabou, o senhor está com diabetes, o senhor tem como tratar. Não, eu não posso mais comer doce. O que tem a ver? Você percebe? Acontece. Lembra quando a gente entrevistou aquele rapaz, o Oberon? Oberon, maravilhoso. Então, ele trouxe uma informação muito legal, depois a gente foi pesquisar e hoje a gente sabe disso. Nos alimentos existem substâncias que são viciantes. Então você não fica sem. É como se fosse uma cocaína. O sujeito tem que comer açúcar. Ele não consegue ficar sem. E isto é muito grave, isso precisa ser denunciado. E você, que está aí do outro lado, que é quem compra e quem consome, tem que ter consciência disso. Isso. O Joseph nos pede também para falar um pouquinho do glúten, Wagner, né? Glúten. Que a gente sabe que hoje a mesma farinha, né? Não é mais a farinha de antigamente, né? Não é mais. O excesso de glúten que existe nela, por ela ser transgênica, houve muita modificação. E hoje, realmente, a gente percebe já em tenra idade como as crianças têm tido problemas. E fala, nossa, antigamente as crianças comiam coisas de farinha e não tinham tantas alergias, Sim. né? Então, hoje a gente sabe, o alimento está modificado. Então, se a gente puder evitar... Porque realmente esse excesso de glúten nos faz mal, né, Wagner? Sim, o glúten, o principal efeito que ele causa é uma inflamação no intestino. E essa inflamação intestinal constante com o uso do glúten pode levar a outras
comorbidades do intestino, como por exemplo o câncer do intestino. Isso pode acontecer a partir do glúten. Então e às vezes as pessoas não se apercebem que estão com esse problema no intestino. Às vezes vai descobrir quando vai fazer, por exemplo, um exame preventivo de colonoscopia, ou então quando começa a perceber que tem uma constipação intestinal diferente. Isso. E essa inflamação ela é lenta, constante, isso pode gerar problemas. Então o glúten realmente é uma coisa que precisa ser revista. Tem muita gente com problema de glúten. O glúten está associado a, sei lá, a grande maioria dos casos, enxaqueca, por exemplo. Né? Sem contar que muita gente consome cerveja, por exemplo, também tem um problema cevada, do glúten. Né? Tem Lá glúten tem glúten, também. é verdade, assim não percebe. Então, nós vamos voltar aqui um pouquinho, né? Além da mudança dos nossos hábitos alimentares, realmente lembrar que o intestino está na base de tudo isso, né? Sim. Na absorção. Então, se tudo que a gente ingere vai para o intestino para depois ir para o nosso sangue, então como é que anda a saúde do nosso intestino? Sim. A gente vai de uma maneira tranquila ao banheiro ou nós somos ressecadas, temos constipações, temos a disbiose, né? Ou seja, não tem lactobacilo suficiente, que é o que a gente brinca, né? Que é o povinho do bem que fica dentro lá do nosso intestino. Então, está na hora também de revermos isso, fazermos um exame com os nossos médicos, ingerirmos mais coisas que tenham lactobacilos, por exemplo, o kefir, né, que é uma coisa bem bacana de repor. E tudo aquilo que de alguma forma, hoje tem as kombuchas, né, que são esses refrigerantes, entre aspas, porque de verdade ele é uma bebida que foi fermentada. Então, nessa fermentação há a produção de lactobacilos e que aí quando a gente ingere, a gente também está ingerindo esses lactobacilos que vão nos fazer bem. É isso aí. Lembrando que os principais causadores dos maiores problemas de intestino são o consumo excessivo de carne e gorduras de origem animal. Excessivo. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com o que você vai comer, porque isso que você come vai parar no intestino, às vezes fica ali por muito tempo e isso pode gerar processos inflamatórios. Dentro do intestino, a gente tem bactérias que produzem substâncias para você pensar. Sabia disso? Isso dá um programa inteiro. Existem depressões que estão ligadas ao intestino, porque algumas vitaminas do complexo B são produzidas a partir de secreções bacterianas, que ficam dentro do seu intestino, que comem o que você come. E essas substâncias, é como se a bactéria fizesse cocô dentro de você. Esse cocô de bactéria ele vai parar no seu sangue e muitos desses cocôs de bactérias são importantes, senão você não pensa. Se você não tiver algumas vitaminas do complexo B, você não produz serotonina, você não produz dopamina, você não produz nada na cabeça. Nada. Então, muitas depressões estão ligadas à alimentação por conta do intestino. Isso mesmo. Então, se a gente trata tudo isso, provavelmente, né? E que lembra que eu falei que pessoas às vezes ficam depressivas por desnutrição. Então, não é essa desnutrição que eu não comi, que eu não estou de barriga cheia, não é isso. É a célula que não tem as vitaminas que o Wagner falou, que são essenciais para o funcionamento. Então, a gente precisa observar tudo isso, né? Aqui, a Vera do Tucuruvi me pergunta se a moringa ajuda no ácido úrico. Então, ela vai fazer oferecer outras coisas que não só, que o ácido úrico está muito relacionado às proteínas, excesso, né? E principalmente as da carne vermelha. Então, ela pode fazer uma grande limpeza, uma desintoxicação e pode ajudar sim, né? Não é que ela vai agir exatamente no ácido úrico, mas metabolicamente ela pode ajudar. E antes, só para terminar, a Maria Cristina Cacassi disse que a maravilha, bom dia pessoal, adoro o programa de vocês, e onde eu compro moringa em Sorocaba, né? Nós não temos lá um ponto, mas a gente, pelo site, a gente manda, tá, Cristina? moringamaisvida.com.br, a gente manda pro Brasil inteiro, tá bom, minha querida? Vamos lá, tem muito beijos bem. Aqui, ó. Beijos, porque vai terminar, Wagner, e você Isabel, ainda não deu Michele, seu telefone. Selene, Joyce aqui, um beijo também para Patrícia, para Rose, lá de Bambuí, um beijo para você também, querida. Vamos falar como é que as pessoas falam com a gente? Isso. Pois é, como é que as pessoas falam com a gente? Pode falar com a Rosali, lá na Clínica Estética e Saúde, para falar sobre a moringa, sobre vários procedimentos que ela tem, e para falar com a gente também, para falar sobre todos os tratamentos que você quer, e principalmente para conversar sobre essa coisa da obesidade, tá? A gente pode fazer um trabalho de coaching, de terapia com você, para te ajudar a virar essa chavinha que tem na cabeça. Anota o telefone aí, é o 0 operador 11 930 16 6896.
930-166896. Você agenda a sua sessão para bater um papo sobre obesidade e alimentação. Isso e na mesmo, Rosalie, lá na Moringa também, né? 2212-3379, 2212-3379 ou 2951-4203. Estaremos lá, com certeza, com muito prazer, para conversar com todos vocês e falarmos de tudo isso. E acho que falta só um minutinho. Não, acabou mesmo, né? Queriam saber sobre pé diabético, né, Wagner? Então, vamos lá para a próxima. Falamos fica depois. a sugestão para o próximo programa. Pra gente dar essa continuidade. Isso aí. Então é esse excesso de açúcar. A gente vai falar. Então vamos nos despedir, Wagner. Vamos lá, bom. Foi muito bom ter estado com você também. Claro. Rosalie. Tenham todos uma excelente semana. Semana que vem vamos estar aqui. Ou eu feliz e ela triste, ou ela meu triste, Deus, ou ela verdade.